para já, vamos falar então, como dissemos no início, com a atriz Manuela Jorge e também com a doutora Dina Neves. Então, boa tarde, minhas senhoras. Olá, Como estão? Bem dispostas logo com esta música a abrir? Ótimo. Ficamos logo. Palpitação, assim que era o tema. Já nos palpita o coração também ao ouvir estes temas, não é? Deu para agitar aqui Não um é? bocadinho, foi bom. Muito bem, como é que surgiu, antes de mais, como é que surgiu esta parceria entre as duas? Esta parceria porque eu prescrevo um método aos meus pacientes, que é um método científico para a perda de peso, Sim. de forma a fazer-se de modo rápido e fundamentalmente à custa de perderem a massa gorda do corpo, poupando o músculo. Mas antes de mais, doutora, há quanto tempo é que trata de pessoas obesas? Olha, toda a vida eu sou de medicina geral e familiar e foi uma temática que sempre foi importante para mim. Contudo, o médico, na generalidade, não é formado para ajudar as pessoas a perderem peso, não o sabe fazer, não tem nenhuma cadeira de nutrição no seu curso. E eu apenas dava base. Basicamente, eu aconselhava os meus pacientes a modificarem os seus hábitos de vida, os hábitos alimentares e a fazerem mais atividade física, mais que não fosse apenas caminharem. Realmente tive aqui há uns anos atrás possibilidade de ser convidada para fazer formação específica neste método e a partir daí consegui ter um instrumento de trabalho que me ajudou muito na clínica, porque nós fazemos um acompanhamento continuado do paciente ao longo de todo o programa de emagrecimento e consegui de facto verificar clínica e analiticamente que as pessoas melhoravam de todas as doenças associadas à obesidade. Algumas delas desapareciam na totalidade se eles conseguissem manter o peso ao longo do tempo. E ainda há muita gente que continua a não ter muitos cuidados com a alimentação, doutora? Sim, olha, até tradicionalmente a nossa dieta seria uma dieta ideal para manterem um peso correto. Mas o certo é que cada vez os jovens também estão mais retidos ao computador ou a ver televisão. Praticamente não fazem atividade física. Pensa-se que em Portugal os jovens com mais de 15 anos de idade não praticam um único desporto, o que é uma pena. E o preço também pode ter influência ou não? O preço tem influência, mas repare, as pessoas podem, por si só, praticar atividade física, basta caminharem, basta correrem, não é? E o correr nos bairros ou em zonas arborizadas, para isso ainda não se paga, felizmente, ainda não há taxa. Verdade. É muito importante, porque é o sedentarismo que estraga, no fundo, o nosso plano alimentar todo. Claro que também a comida fast food, o ingerirmos muitos refrigerantes, bebidas alcoólicas também são muito calóricas. Pronto, portanto, há várias regras que devemos cumprir. Reduzir o sal, reduzir os açúcares, reduzir, nomeadamente, bebidas gaseificadas ou alcoólicas. Mas, tradicionalmente, a nossa alimentação já incluía e inclui fruta, verduras. Talvez devamos promover mais a ingestão de leguminosas, o feijão, o grão, as favas, as ervilhas, que as nossas avós, as minhas avós, usavam frequentemente ou diariamente e deixou de se usar com tanta frequência. Manuela, como é que foi este encontro? Ou seja, porquê é que decidiu, no fundo, perder peso? E dirigir-se aqui à doutora Dina? Eu decidi perder peso. Em primeiro lugar, não me sentia bem com a minha forma física. Nós, hoje em dia, mesmo socialmente, estamos numa... Com a sua imagem? Com a minha imagem. Uma sociedade que nos cobra muito, Cobra não é? cobra muito. Tanto para mim, a nível pessoal, e neste caso também a nível profissional. Existia estas duas vertentes têm um grande peso numa procura de melhorar. E esse melhorar, como é óbvio, já fiz 3.000 dietas ao longo da minha vida. Claro. Sempre fiz bastantes dietas e sempre tive o problema de a dieta até podia funcionar um bocadinho, mas O que é que falhava? falhava não haver acompanhamento médico, ou seja, era uma dieta... Uma disciplina, não é? Que uma agora se calhar há. disciplina, não existir uma regra e nós sabermos exatamente como
fazer qual o procedimento para, de facto, começar a ter uma alimentação cuidada e existirem algumas regras que têm que existir, porque realmente eu, hoje em dia tenho horários para a minha alimentação, tenho a prática do exercício físico, realmente é muito, muito, muito importante. E hoje está com certeza uma mulher muito mais de bem com a vida e com a sua própria autoestima, a autoestima aumenta imenso, ou seja, nós vamos notando com a evolução deste método e vamos vendo o peso a ir embora e no meu caso também muito volume e como é óbvio a nossa autoestima melhora de uma tal forma que os nossos dias, o nosso acordar é completamente diferente, não é? Sim. Ainda é muito difícil as pessoas admitirem que estão com excesso de peso? Na minha opinião, é. Imensa vergonha, imensas fotografias que eu não tiro de corpo inteiro, eu não tirava porque não me sentia à vontade. Ou seja, existe até... Os outros podem não nos ver exatamente como nós nos sentimos, porque sentem que estou super gorda, isto é horrível. E depois a pessoa às tantas vai se habituando a proteger, não é? Nós que trabalhamos mesmo também em televisão. Agora, se calhar aumentamos 1 ou 2 quilinhos, pomos um casaco mais comprido aqui e muitas vezes vamos deixando andar e até que vai-se protelando, não é? Até que finalmente ganhamos coragem e enfrentamos essa situação. Tem que se assumir. Claro. Para chegar a esta fase tem que se assumir. Realmente precisamos de ajuda, não é? Hoje a doutora viu uma Manuela diferente, não é? Com certeza. O papel do médico, principalmente o médico de família, não quer dizer que isto não abarque também as outras especialidades, porque todas as especialidades têm doentes obesos, como é óbvio. Mas na medicina geral essa responsabilidade é maior, porque nós acompanhamos o paciente ao longo da vida e percebemos concretamente em que idade é que ele começa a aumentar de peso e podemos interferir nessa altura com a educação, não é? Deixá-lo aumentar de peso é provavelmente, quando chegamos ao final da nossa carreira, termos um ficheiro completamente diferente, com muitos doentes com excesso de peso e muitos doentes obesos. Esta metodologia que a Manuela fez, que é uma metodologia muito específica, tem uma raiz científica, absolutamente. O médico, para prescrever, que é o método Pronocal, para prescrever tem que fazer formação nessa área, porque, como lhe disse, não temos formação em nutrição, não somos nem sabemos ser nutricionistas. Faz formação específica nesse método e só o médico é que o pode recomendar ao seu paciente. Porque também há indicações para o programa e também há algumas contraindicações clínicas, portanto não pode ser feito por outro profissional senão o médico. Contudo, um médico de qualquer especialidade. É um método científico, de muito rigor, requer que a pessoa esteja também disposta a cumprir o seu protocolo, porque se não cumprir, no fundo, acaba por ser uma fraude para ela própria e para o próprio programa de perda de peso. Tem que haver. E a Manuela perdeu portanto, começou este processo em maio, junho? Sim. E até agora perdeu quantos quilos? Eu essencialmente nem me regulo tanto pelo peso, eu regulo mais pelo volume. Eu perdi 13 centímetros e meio de volume é imenso. E já perdi 10 quilos. E essencialmente... De uma maneira muito regrada, não é? Sim. Portanto, não é aquela dieta que de repente deste método é que a pessoa perca rapidamente peso. Ele está estruturado com uma dieta muito específica, que é uma dieta muito baixa em calorias, mas que tem a particularidade de ser cetogénica, obrigar o nosso organismo a ir procurar uma via energética que provém da transformação da gordura do nosso corpo. Por isso é um método fundamental para quem precisa perder volume, para quem precisa perder gordura. Aliás, uma das indicações, a finalidade do programa deste método é de facto levar o indivíduo a perder uma grande quantidade de massa gorda, poupando músculo, não perde músculo, e reduzir o seu perímetro abdominal, porque o perímetro abdominal está relacionado com a formação no nosso organismo de muitas substâncias que nos são tóxicas, digamos assim, prejudiciais e que produzem doenças e o elevadíssimo risco cardiovascular que os doentes obesos apresentam
provém do seu, do seu perímetro abdominal. Claro. Portanto, Manuela, assim de uma maneira muito específica, que hábitos novos é que adquiriu aqui com a doutora? Hábitos novos. Tenho os meus horários, existem Portanto, horários. De comer, a importância de comer. De não prolongar muito a ausência. Sim, tenho as minhas 5 refeições diárias, em que são feitas entre 2h30, no máximo, a 3. Eu não posso dar muito mais tempo que isso sem senão comer. O nosso cérebro começa a sentir necessidade de algo mais, não é? Exato. E aí, se calhar, entramos naquele período de perigo, se temos alguma coisa, o açúcar, naturalmente, para satisfazer essa ansiedade, não é? E o que é curioso é que realmente, desta forma, não existe nenhum ataque de voracidade alimentar, não existe fome e existe energia. Porque o que é engraçado, porque vou pegar um bocadinho naquilo que a doutora acabou de dizer relativamente à cetose, o que é que acontece? O nosso corpo está, doutora, eu vou dizer isto das minhas palavras mais vulgares, claro. O nosso corpo está a ir buscar as nossas reservas e existe energia para treinar, existe energia para a nossa vida normal, apesar de estarmos realmente com uma dieta muito restritiva. Não houve algo que lhe... Como é que é dizer? Não houve algo que tivesse que eliminar e que lhe fizesse falta e que comesse todos os dias e do qual sinta muita saudade? Existe, como é normal, estamos muito acostumados ao pão. O pão. No início não existe, na primeira fase não existe pão. E como é óbvio, mas temos realmente outros alimentos que podemos comer e uns suplementos mesmo que estão associados a esta dieta e que vão substituir e que vão saciar também. Portanto, entretanto, é uma pessoa estar disponível, sentir que quer mesmo, é um objetivo cumprir e vamos fazendo e é tranquilo. É óbvio que não podemos esconder que às vezes há uma festa de aniversário, há um casamento. Era isso que eu ia perguntar, há dias em que podemos furar ou não? Não há aquele dia, o dia do lixo em que podemos... Não devemos furar. Qualquer coisinha mais, Pelo seguinte, e como a Manuela referiu, é uma dieta que promove cetose no nosso organismo. Porque a cetose é um estado fisiológico e o único estado em que o nosso organismo consegue perder gordura. A gordura acumula-se, no fundo a gordura resulta de ingerirmos sempre quantidades excedentes de calorias. Claro. E essa energia que ingerimos pela alimentação, se não a usamos para as nossas atividades, ou as de vida diária, ou mais as atividades de desporto, por exemplo, vai-se acumular no nosso organismo e acumula-se no tecido gordo. E só uma dieta que foi estudada cientificamente para produzir um determinado efeito é que consegue que o organismo entre em cetose, que é ir buscar a esses depósitos de energia que estão armazenados no tecido gordo, ir transformá-los em substitutos energéticos, precursores da glicose, que é aquilo de que os nossos órgãos, todas as nossas células se alimentam. E, portanto, a Manuela agora pretende perder mais quantos quilos? Eu pretendo perder mais ou menos 5 a 6 quilos. Se bem que eu não vou restringir-me aos quilos, eu já fico satisfeita com o volume. Portanto, se chegar a uma altura a nível de volume, para mim já está satisfatória, o peso não é assim tão importante. Claro. É o volume, na prática é o volume. E como está também interiormente, não é? Vê-se de dentro para fora também. Muito obrigada, minhas senhoras, por este bocadinho aqui connosco no Alô Portugal. Desejo toda a sorte do mundo e força, continuação, de força para esta dieta que me parece com resultados excelentes. Muito obrigada. Obrigada.